Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fantasy Portugal. Hoje vamos falar sobre a quarta jornada da Liga Portuguesa. Jornada essa que é a primeira que está a contabilizar para a Fantasy. É uma jornada que ainda está a decorrer, ainda falta o jogo do Estoril contra o Santa Clara. Queria olhar convosco para o melhor 11 da jornada até agora, sobre as notas que tirei dos jogos durante o fim de semana e no final falar um bocadinho sobre o final do mercado de transferências, que trouxe algumas novidades, não tantas como eu esperava, se calhar, mas vamos falar e ver quais é que são as consequências para a Fantasy. Antes disso, vamos olhar ao 11 da jornada. Este 11 é composto pelo Renan Ribeiro, que foi dos guarda-redes que conseguiu clean sheet, o guarda-redes que fez mais defesas. Nenhum outro guarda-redes conseguiu 7 pontos esta jornada, apesar de existir mais do que um com 6, se não me engano. Temos depois, na defesa, o maior pontuador da jornada, que foi o da Haas, com estreia a marcar na Liga, se não me engano, num jogo em que conseguiu também uma clean sheet. O José Gomes e o Léo Santos, que tiveram ambos a clean sheet e uma assistência no jogo do Nacional, que o Nacional ganhou ao Casa Pia durante o fim de semana. Temos também o Bernardo Chape, que conseguiu uma clean sheet e pontos de bónus defensivo, fez 8 pontos. O Tiago Manso, que tem um golo marcado, apesar de não ter a clean sheet, o golo dá-lhe aqui 6 pontos, que é bastante. Não houve nenhum outro defesa fora do 11 que chegasse aos 8 pontos. Na realidade, não há nenhum outro jogador de campo que não esteja neste 11 e tenha feito 8 pontos, portanto este é o 11 perfeito da jornada até agora. No meio campo temos o Paulinho Boia, que marcou um golo, conseguiu clean sheet, pontos de bónus ofensivo, golo da vitória, portanto consegue 10 pontos. O William Gomes, aliás, que marcou um grande golo em Alvalade, um golo fora da área para não para fechar o marcador, porque o Sporting depois ainda reduziu para fazer o 2-1 ou 2-0 na altura. O Sheldrup, que abriu o marcador em Alverca aos 5 minutos, se calhar, conseguiu também pontos de bónus ofensivo. Temos o Ivan Cavaleiro, que em 32 minutos apenas marcou um golo e já tem pontos de bónus ofensivo. Portanto, o Ivan provavelmente é um jogador que vai fazer aqui alguma moça e que devemos considerar entre os jogadores do Tondela. E temos também o Clayton, que marcou nas duas grandes oportunidades que teve. A segunda talvez nem seja uma grande oportunidade, é sim uma boa finalização do Clayton. O primeiro golo é um penalti, portanto é uma oportunidade clara, num jogo em que o Rio Ave empatou contra o Braga e conseguiu o empate. Vamos olhar aos jogos individualmente. O único jogo que tivemos na sexta-feira foi o jogo entre o Gil Vicente e o Moreirense. Um jogo que o Gil venceu, um resultado merecido, diria. O Gil Vicente tem jogado um futebol muito bom neste início de época, e um resultado que se calhar faz o Moreirense descer um bocadinho à terra depois de 3 vitórias. Eles não tinham sido dominadores nestes jogos e já estavam com alguma sorte, diria, para ter um registro totalmente vitorioso. Acabam de facto por perder então em Barcelos. Foi um jogo relativamente renhido, atenção, não foi um jogo que o Gil tenha dominado. Podemos ver, o Moreirense teve mais posse de bola, ainda que não muita, golos esperados idênticos, têm ambos uma oportunidade de golo, os remates foram idênticos também. Portanto, foi um jogo bastante equilibrado até. Sobre os destaques, eu diria que do lado do Moreirense, o meu maior destaque se calhar vai mesmo para o Afonso Assis, que tinha entrado na segunda ou na terceira jornada no lugar do Ofori,
e conseguiu agora a titularidade. O Ofori acabou por substituí-lo na segunda parte. Do lado do Gil Vicente, diria se calhar o destaque é mesmo o Pablo como ponta de lança que fez aqui o golo da vitória, o primeiro golo do jogo. Um grande golo até, uma jogada, ele recebeu a bola do Luís Teves à entrada da área, mas acaba por passar por um, se não dois adversários até, e marcar o golo. O resultado se calhar é um bocadinho duro para o Moreirense, mas foi de facto o jogo que tivemos e o Moreirense também não teve propriamente muitas oportunidades para mudar este resultado. No início de sábado tivemos a recepção do Casa Pia ao Nacional, um jogo que o Nacional conseguiu ganhar com 2 golos em contra-ataque no final da primeira parte. Um jogo que não teve necessariamente muitas oportunidades, com grande domínio do Casa Pia na segunda parte. Na primeira o jogo foi um bocadinho mais equilibrado. O Nacional tem o mérito de ter sido bastante eficaz e ter conseguido esta vitória. O destaque do lado do Casa Pia vai se calhar para o facto de que o Cassiano começou no banco ainda que estivesse disponível para jogar, jogando o Max Svensson no seu lugar. No lado do Nacional, o maior destaque provavelmente vai mesmo para o Chucho Ramírez, que volta a marcar. É um jogo que o Nacional tem bastante mérito em não ter permitido praticamente quaisquer oportunidades ao Casa Pia, mas um resultado se calhar um bocadinho duro para o jogo que o Casa Pia fez. O Casa Pia na segunda parte praticamente foi a única equipa a tentar fazer alguma coisa. Obviamente o Nacional estava a gerir um 2-0 e portanto tiveram mais passivos. Depois tivemos o AVS a receber o Famalicão, num jogo que o Famalicão ganhou com bastante custo, diria. Eles foram superiores na primeira parte. Depois, no início da segunda parte, acabaram por ter um expulso aos 56 minutos e a partir daí o AVS conseguiu impor-se mais em campo, mas ainda assim o golo do Famalicão chega depois dessa expulsão e conseguiram também manter a clean sheet, que prova se calhar para mim um bocadinho a falta de argumentos do AVS. Nota mais uma vez que o Diogo Spencer voltou a ser titular a extremo, portanto temos aqui um jogador fora de posição que pode ser útil, ainda que seja uma equipa com as suas limitações. Foi um jogo bastante apagado do Gustavo Sá. O Real P foi expulso, portanto não joga na próxima jornada. E o golo é de um pontapé de canto batido pelo Sorriso que o da Haas marcou. O Gil Dias ficou no banco e entrou apenas aos 70 minutos, portanto deixar essa nota. Eu diria que de forma geral o Famalicão provavelmente mereceu mesmo esta vitória. E caso não o tenha merecido, o AVS não mereceu mesmo nada deste jogo, portanto parece-me um resultado justo para o que aconteceu. Ainda às 6 da tarde o Vitória recebeu o Arouca em Guimarães, num jogo que por algum motivo o treinador do Vitória achou por bem a rodar parte da equipa num jogo contra um adversário que nem sequer é um adversário fraco, e o Vitória neste momento vai com 4 pontos em 4 jogos. Ele deixou no banco o Vando Félix, o Miguel Nóbrega, deixou o Tiago Silva no banco. Honestamente não percebi o porquê de rodar tanto a equipa neste jogo. O Vitória foi, se calhar, teve por cima do jogo. Como podemos ver, não houve imensas oportunidades criadas, ou o que se criou não teve muito perigo para as balizas. O meu maior destaque para este jogo é o Gustavo Silva, que não só marcou um golo anulado, num lance que é anulado completamente sem culpa dele,
como alguns minutos a seguir depois ainda fez o golo do Vitória, um bom golo. E se calhar nota também para o Juará e para o Treza, que voltam a contribuir para o marcador, desta vez com uma assistência do Treza para o Juará. Nota para o João Valido, que está na minha equipa, o guarda-redes do Arouca, e que tem culpa no golo sofrido, e já tinha sofrido muitos golos nos jogos anteriores. Eu não sei até que ponto é que a titularidade dele é sustentável com o Nico Mantel no banco, e portanto eu não sei até que ponto é que o João Valido vai continuar a ser o titular desta equipa. Tivemos depois, no final da noite, o grande jogo da jornada. Começou logo com algumas surpresas. O facto de... Bem, o PP já sabíamos que não iria estar presente, mas a verdade é que o Gabri Veiga também não pôde ir a jogo, e acabou por entrar o Rodrigo Moura no lugar do Gabri Veiga. E no Sporting o Morita também não foi a jogo, entrou então o Koshorashvili no seu lugar. O Samu e o Zaidu começaram também no banco. O Samu, que vinha de uma recuperação de uma lesão muscular, e ele depois acabou mesmo por entrar mais tarde, aos 80 minutos, mas não esteve disponível para o jogo todo. Sobre o jogo em si, o Sporting entrou um bocadinho melhor no jogo. Acabaram por perder o domínio do jogo no final da primeira parte. Na realidade, quem entrou melhor no jogo foi o Porto, que meteu logo uma bola ao poste, um pontapé de bicicleta do Borja Sainz. A bola vai ao poste, talvez aos 20 segundos de jogo, mas depois o Sporting acabou por assentar, ganhar algum controle sobre o jogo, que veio a perder no final da primeira parte. A segunda parte começa novamente com mais controle do Sporting e completamente contra a corrente do jogo. O Sporting sofre um golo do Porto, 1-0, por parte do Luuk de Jong, e 3 minutos mais tarde o William Gomes marca um grande golo fora da área. Um remate, ele puxa a bola para o meio da direita e faz um grande remate. O jogo fica 2-0. O Porto acaba por nunca se impor no jogo a nível de posse de bola, etc. Depois destes 2 golos, acabaram por dar muita bola ao Sporting. O Sporting veio a conseguir reduzir num autogolo, um corte que alguém faz contra o Newan Pérez e acaba por ser autogolo. O Sporting estava de facto a criar mais. Honestamente, não acho que tenham criado suficiente para chegar a empatar o jogo. Não é que o Porto merecesse estar a ganhar a 2-0 pelo que tinha sido criado, mas era o resultado na altura e o Sporting de facto nunca fez o suficiente para colmatar essa diferença. Foi um jogo que, apesar do Sporting ter sido, se calhar, mais competente ou ter tido mais bola, o Porto foi muito forte na pressão que fizeram na construção do Sporting e que lhes causou algumas dificuldades. O Sporting acabou por falhar bastante na construção por este motivo. De forma geral, se calhar o resultado mais justo teria sido mesmo um empate, mas o Porto viu-se em vantagem e conseguiu segurá-la. O dia seguinte começou com o Tondela Estoril, num jogo em que, surpreendentemente para mim, o Guitane começou no banco de suplentes. Portanto, eu estou curioso para ver o que é que acontece no jogo contra o Santa Clara. Eu acredito que o Guitane volta à titularidade, mas surpreendeu-me esta decisão do treinador do Estoril, do Ian Castro. O jogo acabou empatado e foi um jogo que teve algumas oportunidades para ambas as equipas. Há 2 golos, na realidade os golos vêm todos depois dos 40 minutos, e 2 deles no tempo de descontos da segunda parte. Mas o jogo teve bastantes oportunidades. Nós podemos ver, o Tondela tem 8 grandes oportunidades. Não é muito normal vermos estes números nas grandes oportunidades em qualquer estatística de qualquer jogo.
Foi um jogo que teve golos do Begraoui e do Guitane, dois dos jogadores mais selecionados na Fantasy. Um jogo em que o Pedro Carvalho saiu aos 59 minutos, aqui aparece 60, mas conta 59 para a Fantasy, e por isso não teve clean sheet, porque naquela altura o Tondela ainda não tinha marcado, ele tem saído um minuto depois, tinha feito clean sheet. Do lado do Tondela, o meu maior destaque é sem dúvida para o Ivan Cavaleiro. O Ivan Cavaleiro jogou 30 minutos e nesses 30 minutos conseguiu quase um golo esperado, 0.22 assistências, rematou a baliza, driblou, tocou bastante na bola, 28 toques não é pouco para o tempo que ele esteve em campo, conseguindo ainda 4 passos-chave. 4 passos para remate, que lhe deu 2 pontos de bónus ofensivo. Esse é o meu maior ponto sobre este jogo. Eu gostava de perceber o que é que o Ivan Cavaleiro faz daqui para a frente. Do lado do Estoril, será que o Guitane não é titularíssimo? E o que é que podemos esperar nesse sentido? O jogo acaba 2-2, que me parece um resultado justo, mas o Tondela se calhar poderia ter saído com a vitória deste jogo. Depois tivemos o Alverca a receber o Benfica, ainda à mesma hora, num jogo que começou logo com algumas surpresas pelo facto do Samuel Soares ter jogado, o Tomás Araújo também e o Ivanovic. Portanto, começou Pavlidis, António Silva e Trubin, todos no banco de suplentes. E o Leandro Barreiro também é surpreendente para mim. Portanto, logo o 11 do Benfica foi inesperado. Sobre o jogo, o Benfica teve mais bola. Essa parte completamente normal. O Alverca acabou de chegar à Primeira Liga. É normal que não tenham argumentos para ter mais bola do que o Benfica. Mas, ainda assim, o Alverca foi sempre criando muito perigo para a baliza do Benfica. Normalmente por contra-ataque por parte do Chiquinho. Se olharmos para as estatísticas da primeira parte, o Alverca tem mais remates que o Benfica. O Benfica foi algumas vezes à baliza e quando acertou na baliza marcou gol. Infelizmente para o Alverca, 2 remates à baliza, 2 golos. E de facto parecia que ia ser um jogo bastante tranquilo para o Benfica. Na segunda parte, o Alverca continuou a contra-atacar, sempre, quase sempre pelo Chiquinho. Ele fez um grande jogo, ele acaba por sair lesionado. Eu estou muito curioso para ver o que é que este jogador vai fazer durante a época. Ele sofreu 7 faltas. Eu gostava de ver o nível, quantos dribles progressivos é que ele tem, que não aparece aqui, mas ele jogou muito bem. Este é o grande destaque do Alverca para mim, é o Chiquinho. Do lado do Benfica, o jogo acaba por descambar um bocadinho. O Dedic faz a sua terceira falta, sempre a parar contra-ataques do Alverca, leva ao segundo amarelo, é expulso e o Benfica acaba dominado pelo Alverca de forma surpreendente. Um Alverca que teve mais bola que o Benfica, rematou mais do que o Benfica. Grande parte disto acontece de facto depois da expulsão, mas foi um jogo muito, muito passivo do Benfica. Acaba a defender com 5 homens em 5-3-1, diria. E que num jogo em que eu diria que o Alverca, provavelmente pelo que fez depois da expulsão e mesmo por toda a estratégia que montaram durante o jogo, provavelmente mereciam mesmo ter empatado o jogo. Infelizmente para o Alverca isso não foi possível. O Benfica volta a ganhar e vai neste momento em quarto lugar, apenas com vitórias, ainda que tenha um jogo em atraso. Ao final da noite tivemos 2 jogos ainda, um deles foi o Rio Ave Braga, em que o Rio Ave marcou se calhar nas 2 oportunidades que teve. Na realidade eles têm uma grande oportunidade que é o penalti. O segundo gol do Clayton não é uma grande oportunidade, é uma boa finalização, isso sim. O jogo começa praticamente com este penalti aos 15 minutos. Um bocadinho a seguir, o Roger Fernandes aproveita uma falha absurda do central do Rio Ave, marca um golo e 2 minutos a seguir o Clayton volta a colocar o Rio Ave em vantagem.
A partir desse momento praticamente só deu Braga. O Braga teve mais posse de bola, mais golos esperados, mais remates à baliza. Provavelmente mereciam ter mesmo saído com a vitória de Vila do Conde. Não saíram com um empate com um gol do El Ouazzani aos 88. O El Ouazzani tinha começado no banco, tinha jogado para o Navarro de início, tal como o Ricardo Horta, que ainda está a recuperar de lesão. Ele nem no banco estava, o Ricardo Horta, e o Niakate, que também tem tido alguns problemas físicos. Eu acredito que ele venha a entrar depois para o lugar do Paulo Oliveira. É um resultado injusto. O Braga provavelmente merecia ter saído com os 3 pontos, mas nunca conseguiram empatar até aos 88 e depois já era tarde demais. O último jogo da jornada foi o jogo entre o Santa Clara e o Estrela da Amadora, nos Açores, num jogo que o Santa Clara foi claramente superior. Eles tiveram ainda um gol anulado aos 90 minutos. O Estrela acaba por conseguir o empate. Como podem ver, o Estrela criou virtualmente nada. O Santa Clara não teve propriamente um jogo avassalador, mas foi claramente superior durante o jogo e mereciam a vitória neste jogo. O Estrela acaba por ter aqui alguma sorte. O Santa Clara tem tido um início de campeonato, um início de época para esquecer. Foi em 15º com 2 derrotas e um empate, eliminados da Conference. E eu de facto não tenho gostado de os ver a jogar, mas não foi o caso. Este fim de semana eles foram melhores do que o Estrela, apesar de não terem conseguido tornar isso numa vitória. Queria finalmente olhar para as transferências que aconteceram no último dia de transferências. Eu acabei por colocar aqui o valor de mercado desde 1 milhão de euros. Antes do último dia de transferências, houveram algumas transferências relevantes, diria. O Lincoln assinou pelo Alverca. O Lincoln tinha sido muito bem sucedido quando esteve na Liga pelo Santa Clara, se não me engano, precisamente antes de sair para o Fenerbahçe. Eu achava mesmo que ele ia continuar este caminho e continuar a progredir. Na altura eu penso que se calhar vai para o Fenerbahçe do Jorge Jesus, possivelmente. Tivemos também o Pablo Rosário a chegar ao Porto, que é uma opção mais de rotação. O Grealish ao Braga, estou curioso para ver se vai ser opção ou não, mas penso que seja também aqui uma opção de rotação. Temos o Joelson, que chegou ao Gil Vicente. O Tiago Gouveia saiu do Benfica para o Nice e depois, já no último dia, o Actor Koglu sai para o Fenerbahçe por 24 milhões, ou por 22 milhões e meio, aliás. O Rony Lopes assinou pelo Tondela, fora dos 3 grandes, se calhar o maior nome que voltou à nossa liga, o Rony Lopes. O Ioannidis, depois de uma saga enorme o ano passado, finalmente assinou pelo Sporting. O Sporting compra o Ioannidis por 22 milhões, pode ser um bocadinho um valor talvez alto para a última época que ele fez. Os Gais saiu do Sporting, o Vasco Sousa saiu do Porto, o Garbi saiu do Braga, o Florentino foi para o Burnley, o Kivior assinou pelo Porto. Este sim, bastante relevante para a Fantasy. Eu estou curioso para ver se ele vai jogar como central ou como lateral esquerdo. Eu acredito que ele venha a jogar como central, mas o Porto também não tem necessariamente um lateral esquerdo que seja titularíssimo, portanto pode vir a jogar nessa posição por vezes. Eu acredito que ele vai ser sem dúvida titular, estou curioso para saber onde. O Arder, que saiu para o Leipzig por 24 milhões, é um jogador que de facto tem muito potencial, mas que não era titular, não deve afetar a Fantasy de uma forma muito grande. Eu acho que é uma boa venda do Sporting
Ele de facto nunca se conseguiu impor e sempre se mostrou um jogador que não toma necessariamente as melhores decisões, remata muito longe, remata sem ter necessariamente a oportunidade de fazer golo. Tivemos depois o Zé Pedro a sair do Porto para o Cagliari, o Luque Bacchio, que assinou pelo Benfica vindo do Sevilha por 20 milhões, que não é um valor propriamente baixo para um jogador de 27 anos. Ele fez uma boa época, a época passada, foi um dos melhores jogadores fora do top 3 espanhol. O Fábio Cardoso saiu para o Sevilha. Tivemos também o Omar Richards a regressar ao Rio Ave. O Pedro Lima chegou ao Porto, mas eu penso que ele vai jogar pela equipa B, ou pelo menos como uma opção de rotação. E o Tomás Handel, que saiu do Vitória para o Estrela. Os maiores destaques são provavelmente a chegada do Luque Bacchio, talvez, e do Kivior também. Portanto, o Kivior é um dos grandes destaques, sem dúvida, e que ajuda o Porto a ter aqui uma rotação na defesa mais forte do que a que tem. Eu acho que ele vai diretamente para o 11 assim que estiver disponível. O Luque Bacchio também é uma novidade para o Benfica. Estou curioso para saber o que é que acontece agora ao 11 titular predefinido do Benfica. Eu acho que a defesa vai ficar igual. E depois no meio campo vamos ter Enzo, Rios, Aursnes, Sudakov, Luque Bacchio, com Sheldrup no banco e Pavlidis a ponta de lança. Mas estou curioso, será que o Aursnes vem para o meio campo, o Luque Bacchio joga à direita, o Sudakov à esquerda, se calhar. À partida eu acho que mudamos para um 4-5-1. Nota também para o Vitória, que vende o capitão no último dia de mercado por 3 milhões. Não entendi necessariamente esta venda, ou mesmo a vontade do Tomás Handel de sair do Vitória, se é que não foi forçado para fora do clube para ir para a Estrela Vermelha. O outro grande destaque deste dia, provavelmente, tendo em conta que o Ioannidis não me parece vir tirar o lugar ao Suárez para já, mas de facto para a Fantasy é muito importante esta chegada do Ioannidis, porque os minutos do Suárez de repente deixam de ser tão certos como nós achávamos que iam ser. O que me surpreendeu no lado do Sporting foi que acabaram por não contratar nenhum extremo. Tentaram contratar o Jota Silva nos últimos minutos do mercado, só inscreveram um jogador na Liga depois do limite, da hora limite, foi à 00:01, 00:02, algo deste género. E são talvez estes os maiores destaques. Kivior no Porto, Luque Bacchio no Benfica, a falta de um extremo em Alvalade e o Tomás Handel ter saído do Vitória. Por hoje é tudo. Eu vou possivelmente voltar a fazer um vídeo da Primeira Liga quando o jogo do Estoril e do Santa Clara acontecer e quando a jornada fechar de facto. E provavelmente vou preparar também um vídeo para a Fantasy da Liga dos Campeões, portanto fiquem atentos. Se quiserem saber quando é que os vídeos são postados, subscrevam o canal, sigam-me no Instagram, no X. Eu vou tentando postar quando tenho novidades para vocês. E muito obrigado a todos por terem assistido ao vídeo. Tenham uma boa semana e aproveitem esta pausa de seleções para descansar um bocadinho destas decisões.